Convido você agora a abrir a sua Bíblia nesse momento, no livro de Daniel, para nós darmos continuidade àquilo que nós começamos na parte da manhã. Abra aí sua Bíblia no livro de Daniel, já começa a compartilhar, você que está em casa, compartilha o link desse culto, esteja abençoando. Você que está aqui, abra sua Bíblia e compartilha com a pessoa que está do seu lado. Daniel, deixa aberto no livro de Daniel. Nosso tema desta noite está aí no telão. São os desafios do homem de Deus numa sociedade sem Deus. Nós começamos na parte da manhã a falar sobre dois desafios. Os desafios do homem de Deus numa sociedade sem Deus. A gente vai descobrir que a sociedade de todos os tempos, ela vive sem Deus. A sociedade, a humanidade, ela vive sem Deus. Ela vive como se Deus não existisse. E talvez alguns de nós estamos vivendo assim. Ou talvez você conheça alguém que vive dessa maneira. Como se Deus não existisse. Mas é engraçado que nós vivemos uma sociedade sem Deus. Como se Deus não existisse. Mas, porém, contudo, entretanto, né, a gente dá essa pausa, na verdade, quando esta sociedade sem Deus, que vive sem Deus, precisa, ela procura Deus. Não é assim? Ela vive sem Deus. Ela vive como se não existissem os princípios de Deus, como se não existisse a lei de Deus. Ela vive assim. Mas quando ela precisa, ela procura a Deus. A nossa reflexão é: será que esta sociedade pode encontrar Deus? E aonde ela vai encontrar Deus? Ela vai encontrar Deus neste homem, nesta mulher, nesta pessoa que diz que é de Deus. Ela precisa procurar Deus. Ela procura a Deus. O mundo está à procura de Deus. O mundo tenta encontrar Deus. Mas será que esse mundo pode encontrar Deus na sua vida exatamente? Será que se ele olhar para você, ele irá ver Deus na sua vida? A reflexão que nós começamos na parte da manhã, e vamos terminar agora à noite, ela tem esse objetivo. Existem algumas coisas, alguns desafios. E nós começamos a falar na parte da manhã que o primeiro desafio que o mundo tem, o primeiro desafio é encontrar integridade, isto é, encontrar pessoas retas, pessoas inteiras. Esse é o primeiro grande desafio. E aí, se você está com a sua Bíblia aberta em Daniel, você pode acompanhar comigo. Obrigado. Você pode acompanhar comigo aí, Daniel capítulo 1, versículo 8 e 9, versículos 8 e 9. Você vai encontrar o primeiro desafio, que o mundo está à procura de pessoas íntegras. Você é uma pessoa íntegra? Você é uma pessoa inteira? Esse foi o primeiro desafio. Diz lá, versículos 8 e 9 de Daniel capítulo 1, diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com os manjares do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Amém. Então, veja bem, Daniel, ele tomou uma decisão. E aqui está o segredo para você sobreviver nessa sociedade de uma forma íntegra. Você precisa tomar uma decisão. Eu não posso tomar essa decisão por você. Você precisa tomar uma decisão de forma firme. Diz que ele tomou a decisão de forma firme. Por quê? Porque ele sabia das consequências de rejeitar a ordem do rei. Toda vez que você se colocar em uma posição íntegra, de ir contra qualquer coisa desonesta, você sofrerá ou poderá sofrer repressões, retaliações, é assim que acontece. E Daniel sabia disso. Ele sabia, mas a sociedade estava à procura de homens íntegros, homens e mulheres. E nós estamos à procura de pessoas nessa noite que são íntegras, isto é, que vivem pelos princípios da palavra de Deus.
Daniel tinha seus princípios. Ele colocou o princípio de não se contaminar. Esse era o limite. Ele colocou o princípio de não abrir exceções. O homem íntegro não abre exceções. Ele não abre exceções. Não existe exceções. E vivemos uma sociedade que tudo, infelizmente, é na base da propina. Não é verdade? Infelizmente, é uma sociedade, se você não der uma propina, você não consegue. Vivemos uma sociedade disso. Estamos toda hora questionados. Né? Se não damos um suborno, se não aceitamos isso, estamos colocados de escanteio. E muitas vezes até perseguidos. Isso chama integridade. Daniel se colocou nessa posição. Não, eu não quero. Eu não quero me contaminar. Meus princípios, eu não vendo. Eles são inegociáveis. Ele não negociou seus princípios. E o mundo estava à procura naquela época, ele continua à procura. Essa foi a primeira decisão, o primeiro desafio. O segundo desafio de Daniel, mas ainda terminando o primeiro, ele colocou, né, esse princípio de integridade. E graças a Deus, segundo o versículo 9, o resultado dele seguir esse princípio é que ele achou graça e misericórdia. Aquele homem que era responsável, o chefe dos eunucos que era responsável por servir o alimento para aqueles jovens, entendeu? Esse jovem, ele é especial, ele é diferente, ele tem princípios. Mas por que ele entendeu isso? Ele entendeu isso porque Deus naquele momento atuou. Não foi porque ele era melhor do que os outros. Ele se tornou melhor do que os outros porque ele era íntegro. Então esse é o primeiro princípio, primeiro desafio. As pessoas estão à procura, o mundo sem Deus procura pessoas íntegras. Segundo desafio é que o mundo, também falamos na parte da manhã, o mundo sem Deus procura espiritualidade. Isto é, procura pessoas que têm Deus no coração. Preste atenção, procura espiritualidade, não procura religião. Não procura religiosidade, porque em cada esquina tem uma igreja, seja de qual fé. O mundo não procura religião. O mundo procura espiritualidade. O mundo não procura igrejas. O mundo procura pessoas que têm Deus no seu coração. Foi o que aconteceu. Daniel começou lá no capítulo 1, jovenzinho. Ainda era um adolescente ainda. Estava entrando na juventude. Passado muitos anos, se você acompanhar comigo, capítulo 5 de Daniel, estava acontecendo uma festa, um banquete. Um rei, aqui, chamado Belsazar, estava dando uma festa. E naquela festa, ele profanou os artefatos que foram consagrados a Deus. Ele blasfemou contra Deus. Ali naquela festa em que estava tendo uma orgia, uma bebedeira, ele blasfemou contra Deus. Ele não estava preocupado com Deus, porque é uma sociedade sem Deus. E aí, algo sobrenatural aconteceu. Algo sobrenatural aconteceu. Uma mão começou a escrever palavras ali, naquele palácio, e o rei ficou desesperado. E aí, quando o rei ficou desesperado, ele começou a procurar todas as religiões que ele tinha no seu reino. É o que o mundo está fazendo. O mundo, quando entra em desespero, ele procura, mas o quê? As religiões não têm resposta. Ele procurou um, ele procurou outro, e ninguém tinha uma resposta para o que estava acontecendo. Pois a religião sem Deus, vazia, o mundo está cansado disso. Não tem respostas. E aí, a rainha mãe, a mãe de Belsazar, do versículo de número 11 do capítulo 5, ela diz o seguinte, olha meu filho, ela diz assim, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Ela lembrou, olha, existe um homem que tem espiritualidade. Ele não tem apenas uma religião. Ele não vai apenas uma igreja. Ele tem Deus. Olha, eu devo ter contado a história. Olha lá nos dias
do seu pai, no caso aqui era o avô dele, Nabucodonosor, mas em respeito ele é chamado de pai, né? O maior de todos os reis da Babilônia. Olha, no tempo do seu pai, existe um homem que ele era diferente. Ele tinha o Espírito Santo. É isso que ela quis dizer aqui. E é o que diz Paulo lá aos Efésios, no capítulo 5. Paulo fala lá, no versículo 18, ele diz: e não vos embriagueis com vinho no qual há confusão, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. O mundo está à procura de pessoas que estão cheias de Deus, não cheias de religião, não cheias de usos e costumes, de manias, de regras, não, ela quer ver Deus. Por isso o nosso tema nesse ano é vivamos o verdadeiro amor. Por isso Jesus disse, olha, eles conhecerão vocês como meus discípulos quando eles virem o amor que vocês se amarem uns aos outros. Aí eles verão Deus. Eles não vão ver Deus quando você expulsar demônios, quando você pregar, quando você cantar, quando você dirigir o culto, não. Jesus disse, olha, eles verão Deus quando você amar de forma verdadeira. E Daniel, ele foi muitos anos depois, ele já estava esquecido. Ele estava esquecido. Muitos anos depois, ele foi reconhecido novamente. Porque aquela pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus, pode ter certeza que na hora que as pessoas precisarem, elas vão te procurar. Mas só quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Porque quem está cheio de religião, ninguém vai procurar. Porque religião todo mundo tem, toda esquina tem. Agora, pessoas cheias de Deus, são poucas pessoas que nós encontramos. Mas a sociedade está carente. E aí nós começamos dando continuidade aqui. Mas este homem cheio do Espírito Santo de Deus, por que as pessoas reconhecem que ele tem o Espírito Santo de Deus? Aí é outro desafio. Ele tem autoridade. Quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, você tem autoridade. Aí as pessoas, elas vão colocar você em cargos de liderança diferenciado. Tanto é que ela diz nesse mesmo versículo 11, no finalzinho, por ele ser esse homem de espiritualidade, ele diz, olha, teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Isto é, ele era o chefe de tudo quanto era macumbeiro que tinha lá. Ele mandava em todo mundo. Era isso. Ele era maior do que todos os outros. Porque naquele tempo, tudo era, para eles era tudo uma coisa só. Ele falou assim, esse é o cara, ele vai mandar em todo mundo. Por quê? Porque esse realmente tem poder. O resto eles inventam umas coisinhas aí. Ele tinha autoridade. Ele tinha autoridade porque ele vivia aquilo. Ele não inventava. Então o servo de Deus, o mundo está à procura de homens e mulheres que tenham autoridade, que vão se destacar. Não porque eles são melhores ou piores do que ninguém. Não, não são melhores do que ninguém. É porque eles têm Deus. Porque as pessoas veem Deus e veem competência nele. Olha, ele tem condições de liderar. Ele não é apenas mais um desse bando aí de macumbeiro, feiticeiro, bruxo que eu tenho aqui, mago. Não. Ele é diferenciado. Porque ele tem autoridade. Sabe, o mundo está à procura de pessoas que têm autoridade, que falam com autoridade, que a vida delas são de autoridade. Lembre-se, autoridade é diferente de autoritarismo. Diferente. A pessoa que tem autoridade, ela não precisa brigar para ter um cargo. Ela não precisa brigar para ter um cargo. Muitas pessoas querem cargo, porque querem ser, eu quero ser autoridade. Não, você não vai ser autoridade, você vai ser autoritário, é diferente. Muitas pessoas querem posto, muitas pessoas querem título, mas a autoridade não se conquista pela força. Isso é autoritarismo. Não, Daniel não estava preocupado. Toda vez que ofereciam
alguma coisa para ele, não quero esse negócio, fica para você, ele não queria. Mas a pessoa que muitas vezes está no cargo de liderança, que é autoritária, ela quer os títulos, ela quer as placas, ela quer aparecer. Em Daniel, você pode olhar, leia o livro de Daniel, você vê, toda vez que eu oferecer alguma coisa para ele, fala, fica para você, que isso não vai fazer diferença para mim. A pessoa que tem autoridade, ela não está preocupada com o cargo, com o título, ela não está preocupada com as vantagens que ela vai tomar, mas o autoritário, ele quer ter vantagens, por isso ele briga, por isso ele exige, e o mundo está cansado disso. Por quê? Porque isso começa lá fora, lá no mundo, sabe? A gente vê muitas vezes, infelizmente, isso na política, um puxando o tapete do outro, às vezes no seu local de trabalho, e infelizmente isso invadiu a igreja do Senhor Jesus. Isso invadiu. Estamos tendo, não pessoas que têm autoridade espiritual, mas pessoas autoritárias, que dominam com mão de ferro. Cargo. Para que serve cargo? Para nada. Não serve para nada. Porque você não terá autoridade pelo cargo que você tem. Você terá autoridade pelo Espírito Santo na sua vida. Existe diferença. Tem pessoas que não têm cargo e têm autoridade, todo mundo procura ela, e aí você vai descobrir quem tem autoridade, por quê? As pessoas procuram quem tem autoridade, não quem tem cargo. E muitas vezes a pessoa tem cargo, mas ela não tem autoridade. E muitas vezes nós estamos brigando por posições, e Daniel não estava nem preocupado, ninguém nem lembrou de convidar Daniel para a festa, porque era o quê? Era uma festa do rei, então com certeza o rei, ele convidou todo mundo que tinha cargo, né? Todo mundo que tinha título. Ele deve ter feito uma lista imensa, porque esses banquetes demoravam às vezes até meses. Então deve ter feito uma lista imensa de todas as províncias, de todos os governadores, de todas as pessoas que tinham cargos. Olha como lembra do fulano, lembra do Beltrano, manda uma carta, manda um convite. Mas Daniel não tinha cargo. Ele não estava preocupado com o cargo. Daniel estava preocupado com a autoridade que ele recebeu de Deus, não dos homens. Porque o cargo não vai te dar autoridade. O título não vai te dar autoridade. Título não dá autoridade, cargo não dá autoridade. Quem dá autoridade é o Espírito Santo de Deus. Ele só teve autoridade porque, segundo aqui o texto diz, que ele era um homem que tem o Espírito dos deuses santos. Naquela cultura, né? Uma cultura que tinha vários deuses, ela não entendia que existia só um Deus. Mas nós entendemos que temos um único Deus. Então, nós não precisamos de cargos para ter autoridade. Deveríamos ter autoridade para estar na liderança, mas não liderança para buscar autoridade. Não precisamos disso. Autoridade quem dá é o Espírito Santo de Deus. E o mundo está à procura de pessoas que têm autoridade. Pessoas que têm autoridade. E a questão de autoridade, ela não vai ser baseada na quantidade de estudo que você tem, de diploma, não. A autoridade espiritual, ela vai ser conquistada pela sua humildade, pela sua vida com Deus. E ele tinha essa autoridade. Porque o que é autoridade? Autoridade, preste atenção, é poder atribuído a alguém. E a autoridade espiritual é o poder atribuído por Deus ao ser humano através do Espírito Santo. E só aquele que está cheio do Espírito Santo é que tem autoridade. Todo cristão, segundo a palavra de Deus, recebe o Espírito Santo, porque senão ele não se converteria. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Mas para ele ter autoridade, ele tem que se encher do Espírito Santo de Deus. E a autoridade de Deus só se consegue através de coisas espirituais. Cursos materiais, funções, títulos, profissões, isso não vai trazer autoridade espiritual. O que vai trazer autoridade espiritual é aquilo que eu chamo de vitamina BO, Bíblia e oração. Quanto mais você ler a Bíblia, mais autoridade você terá, porque o Espírito Santo falará com você através das Escrituras. Quanto mais você orar, mais autoridade você terá, porque você chegará na presença do trono da graça de Deus. Então a autoridade espiritual, ela é recebida como? Ela é recebida dessa maneira. Dessa maneira que ela é recebida. E aí nós continuamos dessa autoridade. E além dessa autoridade, a pessoa que tem essa autoridade espiritual, o que o mundo está procurando? Por que ela tem autoridade espiritual? Porque ela tem qualidades. Ela tem algo diferenciado. Qualidades. Dons que Deus dá para essa pessoa.
E aí a pessoa começa a ver, nossa, essa pessoa ela é diferente. Porque são os dons do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo na sua vida. E Daniel, ele segue esta linha de autoridade. Por qual era a qualidade dele? Veja bem, versículo 12 ainda do capítulo 5, diz claramente o seguinte: porquanto espírito excelente ele tem, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel. Queria ter um pastor assim. Você viu? Casos difíceis, pode procurar ele, porque às vezes tem tanto caso difícil para a gente, Senhor, o que fazer? Mas ele diz, olha, esse camarada tem qualidades, ele não é qualquer um não. Você vê que ela citou, viu, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Então, se tem problema, procura Daniel. Veja quantas qualidades ela pôde citar naquele homem. Por quê? Porque era um homem de Deus. Porque ele tinha autoridade. A gente só pode ter autoridade porque tem qualidades. É uma consequência. Porque as pessoas vão ver o quê? Eu posso estar ali com autoridade porque eu tenho a qualidade para estar aí. Isso não quer dizer, meu querido, apenas quando a gente fala de igreja, não. A gente tem autoridade lá no nosso local de trabalho, por quê? Porque as pessoas vão reconhecer que você tem qualidade para exercer aquela função ali. Porque senão será um desastre. Seja no mundo secular, né, ou no mundo espiritual, se você colocar uma pessoa que não tem qualidade para estar naquela função ali, ela vai ser um desastre. Por isso que eu sempre digo, você tem que estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Porque se você estiver no lugar errado, você vai fazer a coisa errada. E acontece isso muitas vezes na igreja. Às vezes eu cismo que eu tenho, né, qualidade para fazer alguma coisa. Eu não tenho qualidade. Porque eu não recebi a autoridade para fazer isso de Deus. Eu não tenho qualidade, eu não tenho autoridade para fazer isso. Então, se eu não tenho autoridade para adorar a Deus, então não adore a Deus. Para vir aqui na frente tem que ser, Senhor, é isso mesmo que você quer que eu venha aqui? Porque o altar é santo, não dá para levantar fogo estranho no altar. Você não tem autoridade para pregar? Então não pregue. Porque as consequências virão. E em qualquer área que eu estiver na casa do Senhor, se eu não fui levantado por Deus com autoridade, é porque eu não tenho a qualidade para isso. Todo cristão tem uma autoridade para fazer alguma coisa na casa de Deus, mas tem que saber aonde Deus se colocou. Porque se você estiver no lugar errado, você vai ser um desastre. Você vai ser um desastre. Seja no mundo espiritual ou no mundo secular. E muitas vezes a gente insiste, até às vezes com uma profissão, a gente está insistindo, está vendo, olha, eu não dou para esse negócio. O que eu estou fazendo aqui? Muitas vezes está ali insistindo, eu não dou para esse negócio. Por quê? Porque você não recebeu a autoridade de Deus para estar ali. Não tem a qualidade para exercer aquele cargo, aquilo ali. Por quê? Porque muitas vezes se tomou pela força. E na casa do Senhor acontece muito isso. A pessoa toma pela força. Ela quer o título. Ela quer. E aí ela vai e faz manipulações, né? Ela faz tudo aquilo de forma errada. E aí o negócio não funciona, não é de Deus. Porque ela não tem o quê? Isso. E aí a sociedade vai olhar para aquela pessoa e vai ver o que a pessoa tem. Às vezes até te diz, o que ele está fazendo ali mesmo? O que ele quis falar? A gente fica sentado, o que ele está fazendo ali? O que ele quis falar? Muitas vezes a gente questiona, por que ele está ali? Porque ele não tem a autoridade de Deus. Ele não recebeu as qualidades de Deus. Ele não recebeu isso. E o mundo está à procura. Será que as pessoas podem ver alguma qualidade, alguma coisa em você? Pois nós estamos falando tanto nesse ano, né, que é o nosso tema amor, né, vivamos o verdadeiro amor. No ano que vem vamos falar continuando falando sobre amor, mas sobre o gracioso amor de Deus. Será que as pessoas podem ver essa qualidade de amor? Porque Jesus disse que essa era a maior. Essa seria a maior. Que as pessoas iriam nos reconhecer como seus discípulos. Mas aí que está. Muitas pessoas, elas não querem ser reconhecidas como discípulos, como servos. Elas querem ser reconhecidas pelo seu cargo. Elas querem que as pessoas chamem ela pelo título,
cargo que ela tem, pela posição dela, mas no reino de Deus, não importa o seu cargo. Aqui, independente do cargo que você exerça, todos nós somos discípulos, ou todos nós deveríamos ser discípulos. Porque o que Jesus diz, ele não quer que ele reconheça que você é pastor, que você é diácono, que você é ministro A, B, C ou D, que você tem o título de departamento. Não, ele não quer que as pessoas reconheçam você por esse título. Ele quer que as pessoas reconheçam você como discípulo dele. E qual é a característica do discípulo? Amor. Essa é a qualidade do discípulo. Nós seremos reconhecidos como discípulos pelo amor. Ninguém vai ser reconhecido por mais nada. O único reconhecimento na casa de Deus é ser discípulo, pois discípulo é servo, discípulo serve. Os outros reconhecimentos são humanos, pura e simplesmente humanos. São apenas vaidade, que geralmente não serve para muita coisa, a não ser para atrapalhar. A não ser para atrapalhar. E aí, finalmente, último desafio que o mundo vai procurar em nós é que o mundo procura uma oportunidade de ter uma resposta aos seus anseios. Aquele rei, Belsazar, ele queria uma resposta. O que está acontecendo aqui? Ele queria uma resposta porque eu estou passando por isso. Ele queria uma resposta. E ele procurou em todos os lugares. Ele achou essa resposta? Não. Da mesma maneira, o mundo está à procura de respostas. As pessoas estão, mesmo sem Deus, elas estão procurando respostas. Em todos os lugares, elas estão à procura. Elas querem ser felizes, elas querem encontrar o sentido da vida, só que elas não encontram. E aí a pergunta é, aquela mulher, ela disse de forma sábia para o seu filho, olha, chama Daniel, pois ele dará a interpretação. Chame a Daniel, pois ele dará a resposta ao seu coração. Eu pergunto, o mundo sem Deus pode procurar você e você tem uma resposta para dar para ele? Ou você está escondido atrás dos seus cargos? Ou o mundo não sabe nem quem é você? Pois Daniel não estava naquela festa. Daniel já deveria estar no ostracismo há alguns anos, mas ele não estava preocupado com isso. Porque na hora que o mundo precisar, ele vai procurar e ele vai achar. Deus vai mandar. Mas eu pergunto, o mundo pode encontrar resposta na sua vida? As pessoas podem chegar para você e podem pedir, olha, ora por mim, me dá um conselho aqui, me dá uma palavra aqui de conforto, de consolo. As pessoas podem procurar você, porque só aquele homem que tem Deus no coração, realmente, é que pode dar a resposta para o mundo sem Deus. O mundo está à procura de Deus. Ele está à procura. Principalmente quando as coisas apertam. Geralmente é assim. Quando as coisas apertam. E aí é que está o nosso erro. Quando o mundo precisa de Deus, a igreja não vai até o mundo. Porque quando a festa começou aqui, alguém convidou Daniel? Alguém chamou Daniel? Alguém se preocupou que Daniel não foi convidado? Ninguém nem lembrou de Daniel. Porque ele era homem de Deus. Ninguém lembrou dele. Mas na hora que a situação ficou feia, as pessoas lembraram dele. Por isso que o servo de Deus não pode estar atrás de cargos. Porque as pessoas, elas muitas vezes estão atrás de cargos, por quê? Porque o cargo dá um poder, né? Um poder enganoso, um falso sentido de poder, né? Eu costumo dizer, quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela, para ver quem ela é de verdade. Dá poder para ela, deixa ela assumir, para ver realmente se ela, o que ela é, ou se ela vai virar um tirano. Dá poder para ela, você vai descobrir quem ela é. Daniel não estava preocupado com isso. Com certeza, naquela festa, várias pessoas foram ali para bajular o rei, para ganhar um diplominha a mais aqui, né, um título a mais ali, ganhar um adicional no seu salário. Eu não sei, cada um foi ali, né, para alguma coisa. Mas Daniel não estava preocupado. E o servo de Deus não tem que estar preocupado com os títulos, com as coisas. Por quê? Porque eles virão de forma natural. As pessoas irão procurar você, se você é servo de Deus. As pessoas
irão procurar você. Porque elas não têm resposta. Pedro fala isso, ó. Esteja pronto. Pedro fala isso, ó. Esteja pronto, preparado para dar a razão da tua fé. Você está pronto, preparado para se alguém procurar você e dizer, por que você serve a esse Deus aí? Está pronto, está preparado? Vale a pena servir a esse Deus realmente? Vale a pena servir a esse Deus? Valia a pena, Daniel? Daniel nem para uma festinha michuruca era convidado. Valia a pena servir a Deus. E muitas vezes nós estamos assim. Valeu a pena. E aí, para a gente concluir, lá no capítulo 6, olha o que Daniel ganhou lá no capítulo 6. Então, esteja preparado. Porque a autoridade não sai barato. Ser servo de Deus não sai barato. Não sai barato. A gente pensa que é fácil, né? Tá aqui na frente, né? Pregando, né? Acha que é fácil. Tá cantando, fazendo coisa. Acha, é fácil, é só chegar lá na frente, né? Não é um show mágico. Não é um show de entretenimento, não. E aí no capítulo 6, fala que Daniel foi parar na cova dos leões. Depois de tudo aquilo que aconteceu do capítulo 5 para o capítulo 6, tudo aquilo que Daniel tinha dito, o que Daniel disse para aquele rei lá? Olha, rei, é o seguinte, ó, para resumir, tu vai perder a cabeça. Foi isso que ele disse, ó, tu vai perder a cabeça, teu reino hoje vai cair. E aí o rei falou assim, não, eu vou te dar um monte de... deve ter ficado tão assustada. Olha, eu vou te dar um monte de cargo, um monte de presente. Daniel falou, não quero isso não. O teu reino vai cair hoje, eu vou fazer o quê? Para que vai servir isso? E caiu o reino naquele dia. O reino caiu naquele dia. E aí outro rei assumiu. O rei da Babilônia caiu ali. E agora começa um novo reino da Média e da Pérsia. Novo rei, tudo mudou. E a gente sabe que política é assim, né? Quando muda tudo, aqueles estão ali, praticamente tudo perde a cabeça. Então, provavelmente, toda aquela galera ali perdeu a cabeça. Todo mundo que estava ali, né? Ali querendo algum favor do rei, num dia só, caiu todo mundo. Não foi reeleito, né? Você não é reeleito, então perdeu todo mundo. Mas interessante que Daniel, que não estava ali, já foi promovido. Ele não procurou nada, já foi promovido. O capítulo 6 diz, dos 5, ele estava no ostracismo. Quando a coisa ficou preta, chama Daniel para resolver. E o negócio caiu, e Daniel já está promovido no capítulo 6. Outro reino, outro governo, outro poder, ele foi promovido. E aí, vamos começar no capítulo 6, versículo 1. O que aconteceu? Um novo rei assume. Aquele rei perdeu a cabeça, houve uma guerra, ele perdeu a cabeça do dia para a noite. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 governadores, né, ou sátrapas, em algumas versões, que estivessem por todo o reino. Então ele chegou e falou assim, bom, agora eu vou escolher, mudou o reinado, eu vou escolher 120 homens de confiança, 120 homens de confiança para tomar conta para mim, e sobre eles vou colocar 3 presidentes que vão mandar nos 120, dos quais Daniel era um, aos quais esses governadores dessem conta para que o rei não sofresse dano. Com certeza o rei deve ter ouvido falar bem de Daniel, né? Porque notícia ruim corre, mas notícia boa também corre também, né? Ele não procurou, ele não quis do outro, falou, olha, Daniel, fiquei sabendo que você tem as interpretações, eu preciso de um cara que nem você. Colocou ele lá. Como ele tinha todas aquelas qualidades listadas, olha o que aconteceu. Versículo 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e desses governadores, porque nele havia um espírito excelente, ele tinha qualidades. Ele tinha o Espírito Santo. Ele era diferente de todo mundo. Desde lá de menino, ele era diferente. Por quê? Porque ele traçou princípios diante de Deus. Ele colocou princípios diante de Deus. Porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o rei. Isto é, abaixo do rei, quem mandava era Daniel. Abaixo do rei, quem ia mandar era Daniel. Pensa em que carreira meteórica, né? De menino cativo de Judá ao segundo maior de todo o império
Ele era um cativo. Mas o que fez a diferença? Princípios. Ele era íntegro. Ele resolveu, eu vou servir a Deus, custe o que custar. Você está disposto a servir a Deus, custe o que custar? E aí o que aconteceu? Então, os presidentes e os governadores procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Veja bem, toda vez que a gente receber alguma coisa de Deus, sempre vai se levantar um invejoso. Tem os invejosos, inclusive dentro da casa de Deus. Sempre vão ter os fofoqueiros, maledicentes, que eles vão querer puxar o teu tapete em todo lugar, inclusive na casa de Deus. Infelizmente acontece isso. Acontece, é triste, mas acontece. Por quê? Porque muitos querem o poder pela força, querem ser autoritários. E o servo de Deus não precisa disso. Daniel nunca procurou nada. Então, coloque isso na sua cabeça. Você não precisa procurar nada, a não ser Deus. O resto Deus vai levar na sua mão. É assim que funciona no reino de Deus. Você pode até orar, claro, por aquilo que deseja o seu coração, mas sempre orando com integridade. Sempre com vida com Deus. E Daniel assim o fez. E aqueles homens procuraram alguma coisa, mas veja que bênção. Homem íntegro. Ele era íntegro. O versículo continua no 4. Mas não puderam achar culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Glória a Deus por isso. O homem íntegro, as pessoas vão olhar para ele e ver, ele é fiel, ele é íntegro, elas vão falar mal de você, elas vão tentar te prejudicar, e foi o que fizeram com ele. Fizeram de tudo. E aí, continua. Né? Ele vai continuando. Versículo 5. Disseram, pois, esses homens, nunca acharemos ocasião, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a esse Daniel. Senão, aí sempre tem um senão, tem, né, um porém. Senão, né? Veja bem, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Aí o homem íntegro tem que ficar com Deus. O homem íntegro não pode abrir a mão de Deus. E aí foi o que eles fizeram. Para resumir a história, porque aqui eu tinha que pregar um ano sobre Daniel para contar tudo, não é verdade? Para resumir a história. Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia. Aí estava o segredo de Daniel. Orava 3 vezes ao dia. Aí estava o segredo dele. Por que ele era íntegro? Por que ele tinha tudo isso que eu sei aqui? Porque ele era homem de oração. Homem de Deus é homem de oração. E ele não escondia isso de ninguém. E aí eles fizeram o seguinte, olha, já descobri como vamos derrubar Daniel. Vamos criar uma lei que vai contra a lei do Deus dele. E como ele é fiel ao Deus dele, então ele vai morrer por causa disso. Está disposto a pagar o preço? Porque a Bíblia diz em Apocalipse, ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Quer dizer, se for necessário morrer por Cristo Jesus, será que morrer? Se for necessário. Nem sempre será, às vezes será. E aí, o que aconteceu? Fizeram aquilo. E versículo 8, 9, diz que o rei, ele sancionou uma lei, que era o quê? Que ninguém podia fazer nenhuma oração, a não ser ao próprio rei, que era considerado Deus. Mas Daniel, ele era íntegro, ele se curvava a alguém, nem Nabucodonosor ele se curvou, já chegou lá, menino de tudo, falou, não, eu não vou comer essas porcarias do rei, não, eu não vou abrir mão dos meus princípios. Agora, e aí lembrando, que agora, ele já não era mais um menino, ele tinha mais de 80 anos, mas ele continuou íntegro, ele tinha mais de 80 anos. E aí o rei fez a lei, e o que Daniel fez? Versículo 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas. Podia ter fechado as janelas, né? Puxa vida, tinha diminuído tantos problemas, né? Por que Daniel não fechou as janelas? Porque ele não era agente secreto, gente. Tem muita gente fechando as janelas aí. Não,
precisa saber que eu sou crente, porque o que vão achar? O que vão falar? Está fora de moda, negócio de ser crente. Podia ter fechado as janelas, era tão simples, era tão mais fácil, na verdade, não teria cova dos leões, não teria dor de cabeça, a gente não estaria pregando sobre isso aqui, era tão mais fácil, mas não, a janela vai ficar aberta. 80 anos orando todo dia aqui, quase 80 anos, agora eu vou fechar a janela depois de velho? Não, né? Podia ter fechado a janela, mas não fechou, não é? Onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Quer dizer, ele não começou naquele dia, porque muita gente só começa a orar quando a coisa fica preta. Esse é o problema, muitas vezes a gente só ora quando o negócio fica feio. Mas ele orou a vida toda. Ele orou a vida toda, então ele continuou orando. E aí, o que aconteceu? Então aqueles homens, achando Daniel suplicando ao seu rei, versículo 12, foram para o rei. Ó, tá vendo, rei? Ó, o teu queridinho, não respeita o rei, ó, tá vendo aí? É os fofoqueiros e maledicentes de plantão. Aqueles que comiam na mesma mesa que Daniel, porque estavam ali. Eles tinham as reuniões. E muitas vezes acontece isso na casa de Deus. Comia na mesma mesa, aqueles ali estavam ali. Então, cuidado para tomar nenhuma decisão. Nem em falar mal de ninguém e nem de ouvir quem fala mal. Porque o rei foi precipitado na sua decisão e agora não tinha como voltar atrás, porque isso era um decreto da lei dos medos e persas. Depois que ela era assinada, ela não poderia ser revogada. E a consequência disso? Que Daniel foi parar na cova dos leões. E aí eu quero que você entenda isso, eu comecei a falar isso de manhã, eu quero que você entenda o seguinte: na nossa vida todos nós iremos entrar na cova. Isto é, todos nós iremos passar por dificuldades. Todos nós, ninguém vai ser livre. Seja servo de Deus ou não. Todos nós iremos passar pela cova dos leões. Isto é, pelas dificuldades, pelos problemas. A cova dos leões, ela representa isso. As dificuldades, os problemas, todos nós iremos passar. Mas existe uma diferença daquele que é fiel a Deus e daquele que não é fiel a Deus. Por isso, não brinque com Deus. Porque a palavra de Deus diz: tudo aquilo que o homem plantar, isso ele irá colher. Mas de Deus não se zomba. Aqueles homens não zombaram de Daniel. Não zombaram da religião dele, não. Eles não zombaram de um simples homem mortal. Porque eles estavam achando que eles estavam lidando com o homem. Então, cuidado. Você não está lidando com o homem de Deus. Você está lidando com o Deus do homem. É diferente. É diferente. Cuidado. Quando você se levanta. Não é aquela expressão que as pessoas gostam, ungido do Senhor. Não, com qualquer pessoa que tem autoridade espiritual. Porque eu entendo que todo crente é ungido do Senhor, porque foi salvo, foi separado. Tem autoridade. Então, cuidado. Porque quando eu falo mal do meu próximo, eu falo mal do próprio Deus. É assim que a palavra dele nos ensina. E aí o que aconteceu? Ele foi parar na cova dos leões. Versículo 16 diz: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem continuamente serves, que ele te livre. Daniel teve uma vida tão íntegra, mas tão íntegra, que até um rei pagão acreditava. Ele não podia voltar atrás na sua lei. Mas até um rei pagão, que tinha o domínio de todo o império, maior império de toda a época, toda aquela época, até um rei pagão se dobrou diante do Deus de Daniel, por causa da sua integridade. Aquele rei poderia ter mandado matar Daniel a qualquer momento, mas a ordem era que ele fosse jogado na cova dos leões. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com seu próprio anel, isto é, ninguém poderia abrir aquela cova, e com dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o palácio, passou a noite em jejum. Veja bem, um rei pagão fazendo jejum. Muitas vezes Deus usa até o ímpio para abençoar o povo de Deus.
Muitas vezes o povo de Deus não abençoa o seu povo, mas Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Ele usou aquele homem e não deixou trazer a sua presença, instrumento de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando ele à cova dos leões, chamou por Daniel com voz triste, disse o rei: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Olha que declaração maravilhosa, servo do Deus vivo. Não é para qualquer um não, meu querido, chamado de servo do Deus vivo não. Isso não é pouca coisa não. Servo do Deus vivo. Quer dizer, os outros deuses, apesar de eu ter feito um decreto, que ninguém poderia fazer uma oração a Deus nenhum, o teu Deus é o que é o vivo, o meu não é vivo. O mundo reconhece isso. Apesar do mundo perseguir o povo de Deus, apesar do mundo não aceitar o nosso Deus, ele sabe que o Deus vivo é esse que ele procura. Caso o teu Deus, a quem tu continuamente serve, poderia te livrar dos leões, então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não se fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Isso, meus irmãos, chama integridade. Integridade diante de Deus e diante dos homens. Aquele que serve a Deus, o homem de Deus, que serve no mundo sem Deus, ele é íntegro diante de Deus, diante dos homens. Não se acha falta nele. Ele é íntegro. Claro, não quer dizer que ele não tinha pecados, mas quer dizer que ele não cometeu nenhum pecado deliberado, nem contra Deus, nem contra o rei. E aí o que aconteceu? Então o rei ficou alegre, mandou tirar a Daniel. Daniel foi tirado da cova do leão e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele e seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmagaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Amém. Veja que história maravilhosa. Mas veja, a cova dos leões todos nós iremos passar. Uns serão oprimidos, igual a Daniel. E talvez você nessa noite esteja sendo oprimido. As pressões, as lutas, as batalhas, elas nos oprimem. Uns serão oprimidos, mas outros serão consumidos. Foi o que aconteceu aqui. Então, você está e aproveite as oportunidades dadas por Deus. Porque da cova, mais cedo ou mais tarde, nós não escaparemos. Lá, no início da vida de Daniel, ele não sofreu dano algum. Foi fácil, né, no primeiro momento. Mas aqui, ele foi ameaçado. Eu quero que você curva a sua cabeça agora, nesse momento, e pense nisso. Que cova dos leões você está passando? Qual é o seu problema? Qual a sua luta? Como é que você está vivendo diante de Deus agora? Como é que você está vivendo diante de Deus agora? Como você está vivendo diante de Deus agora? Muitas vezes nós estamos sendo oprimidos, injustiçados, perseguidos, mas não se preocupe com aqueles que fazem injustiça. Você ore por eles, assim a palavra de Deus nos ensina. Porque esses também passaram pela cova dos leões. Só que a diferença é que eles serão consumidos. Todo aquele que se levanta contra o servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, aquela pessoa que é íntegra. Por isso eu tenho que ter a certeza da sua integridade. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Então não tenha preocupação. Se falam mal de você, se perseguem a você. Se preocupe quem é
que é o seu Deus? Quem é aquele que protege a você? Tenha essa preocupação. Tenha essa preocupação porque Ele é o justo juiz. Coloque a sua causa diante de Deus. Espere pela justiça dele, pois Ele é justo. Pois Ele é justo. Mas tenha as qualificações do homem de Deus. E eu quero convidar a igreja a ficar de pé nesse momento para nós orarmos, né? Quero convidar você, se você tem uma causa que você está hoje oprimido na cova dos leões, eu quero que você venha aqui no altar de Deus aqui. Vem aqui no altar de Deus, coloca a sua causa diante de Deus. Qual é a sua causa? Vem aqui, se coloca no altar de Deus. Qual é a sua causa? Venha, tenha coragem de colocar, porque da cova você não vai sair enquanto Deus não julgar a sua causa. E eu vou me colocar aqui porque eu também tenho causa diante de Deus. Vou me colocar aqui também porque não sou diferente de você. Qual é a sua causa? Coloca aqui no altar diante de Deus. Nós vamos orar pela sua causa, pois Deus é justo. Ele vai livrar você da opressão, mas vai consumir o opressor. Mas cuidado para você não se colocar na situação de opressor, porque quando nós estamos na situação de opressor, nós somos consumidos. Qual é a sua causa? Ele é o justo juiz. Então tenha entendimento em relação à sua causa, porque nós somos desafiados todos os dias por esta sociedade. Somos desafiados. Mas Deus, Ele é o nosso juiz. Ele vai fechar a boca dos leões. Vai calar todo aquele que se levantar contra ti. E vai abrir a boca dos leões para aqueles que são opressores. Então ore a Deus. Coloque a sua causa diante de Deus. Ore. Deixe Deus trabalhar na sua vida, pois Ele é que julga a nossa causa. Ele procura homens que aceitem o seu desafio. Daniel, uma vida inteira, e nada foi achado contra ele. Por isso tenha certeza que nada será achado contra você. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido Deus de amor, coloca agora, nesta noite, as nossas causas. Temos causas que irão nos levar à cova dos leões, ó Pai, por sermos íntegros, por sermos honestos, Senhor. Então, ó Pai, Tua palavra diz que Tu és socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. Então, ó Pai, apressa-te nessa noite em nosso socorro, pois a Tua palavra diz que os anjos acampam ao nosso redor, mas que Satanás, ele ruge como leão ao nosso derredor. Mas Tu guarda a todos aqueles que Te temem, todos aqueles que são íntegros. Por isso eu Te agradeço por estar nos guardando, Senhor. Por isso, nesta noite, eu entrego, ó Pai, a justiça em Tuas mãos, pois nós não podemos fazer justiça. Nosso dever é orar por aqueles que nos perseguem. Esse é o nosso dever. Mas, Senhor, cumpra a Tua justiça no meio de nós. Limpa a Tua casa, Senhor, para que sejamos reconhecidos pelo Teu amor, ó Pai. E coloco cada vida aqui nesta noite, que está aqui no altar, aqueles que estão em casa, talvez alguns não tiveram essa coragem de vir aqui. Julga, Senhor, com a Tua justa justiça, Senhor. Por isso, desde já, eu Te agradeço, pois eu creio na Tua justiça, Senhor. Eu creio. Te agradeço, pois tenho certeza que a causa de todos aqui já está julgada. Como o próprio Daniel, quando recebeu a resposta de suas orações, o anjo disse: olha, a resposta já saiu. Mas o anjo da Pérsia, o próprio Satanás, impede. Muitas vezes Satanás impede. Muitas vezes Satanás usa pessoas que estão ao nosso redor. Mas eu te agradeço, porque tudo isso cairá por terra, e nós somos mais do que vencedores. Por isso, Senhor, eu te agradeço no Teu amor.
Eu te agradeço na graça e na paz do teu Filho amado Jesus. Eu te agradeço nas consolações do teu Espírito Santo, hoje e todo sempre. Amém e amém.